amantes de séries, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a nova era da DC nos cinemas e na TV. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho também, porque por ali você consegue colocar que você quer receber todas as notificações, todos os vídeos postados. Acesse também as redes sociais e o site que estão linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, dos livros e também dos games. James Gunn e o Peter Safran, que foram anunciados em outubro como os novos coordenadores, como os novos idealizadores, né, da DC Studios, anunciaram os primeiros projetos que vão fazer parte na TV e no cinema dessa nova era do estúdio, das adaptações da editora para o mundo audiovisual. Ao todo, os dois anunciaram 5 projetos para a TV e 5 projetos para os cinemas, que devem começar a ser lançados em 2025, com previsão até 2027. Esse primeiro capítulo foi anunciado como Deuses e Monstros e deve contar como se fosse um reboot de todo o projeto que foi instalado por Zack Snyder lá no começo da década de 2000, em meados da década de 2010, e vai trazer também alguns novos personagens para o público. Eu vou começar falando sobre o cinema, que talvez seja o lugar que mais vai trazer novidades para o público geral, e não somente fãs da DC, e que esperam que ela realmente engate e que tenha um grande sucesso nesse universo compartilhado. O primeiro projeto é Superman Legacy, que vai estar sendo escrito pelo James Gunn e que o Safran acredita que pode convencer o Gunn a dirigir também. Ele está previsto para estrear em julho de 2025, vai ser a estreia no cinema, mas não necessariamente o primeiro projeto a ser apresentado desse novo capítulo. Esse filme não deve ser uma história de origem, o que eu particularmente acredito que seja acertado, mas no final do vídeo eu vou dar minha opinião mais concreta sobre o que eu acredito, sobre o que eu acho desse novo capítulo da DC, tá? O segundo filme que foi anunciado é do grupo The Authority. Esse grupo faz parte do selo Wildstorm da editora DC, né, que foi integrada ao catálogo da DC, da editora, e que conta a história de super-humanos que não tem que usam métodos não convencionais para salvar a humanidade, né? O terceiro filme vai ser The Brave and the Bold, que vai introduzir uma versão do Batman, do Bruce Wayne, que pela primeira vez desde Batman e Robin de 98 vai estar ao lado do Robin. Só que essa versão do Robin vai ser seu filho, Damian Wayne, como acontece nos quadrinhos, e é inspirado, né, no arco de Grant Morrison dos quadrinhos. O quarto filme anunciado é Supergirl, Woman of Tomorrow. Esse filme vai ser inspirado num arco criado por Tom King e lançado entre 2021 e 2022 pela DC. Um pouco mais pesado do que a criação do Clark, né, do Zor-El, do Superman, já que ela passou os 14 primeiros anos da sua vida a ver todos os seus entes queridos, tudo que conhece, ser despedaçado, principalmente porque ela viveu muito ao redor de Krypton após a sua destruição. E o quinto filme anunciado é o Swamp Thing, que vai ser vai tentar trazer ali uma nova visão do monstro do pântano, e um dos cotados para dirigir até o momento é o James Mangold, que muita gente conhece por ter dirigido Logan, de 2017, e agora estreia Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que estreia em junho nos cinemas mundiais. Lembrando que o Monstro do Pântano ganhou uma série em 2019, então vai ser realmente uma rebutada do que aconteceu, já que durante a Crise nas Terras Infinitas do Arrowverse, né, apresentado pela CW, foi colocado que ele também está em uma das terras. Então aqui
né, nesse momento, ele vai trazer uma nova visão, uma nova personagem e tudo mais. Na TV, o primeiro projeto que foi anunciado é o Creature Commando, que vai ser uma série animada exclusiva da HBO Max e que foi escrita na íntegra pelo James Gunn. Essa série, ela vai trazer o monstro de Frankenstein, um lobisomem, um vampiro e um górgona, eles enfrentando nazistas na Segunda Guerra Mundial. Segundo Safran Gunn, os atores que vão dublar, a ideia é que os atores que dublem esses personagens também sejam suas versões live action quando eventualmente saírem da pequena tela para ir para a grande tela. A segunda série que foi anunciada é a que eu tô mais com o pé atrás, mas eu vou explicar a razão no final do vídeo, que é o Waller, que devido ao Gunn estar principalmente focado em Superman Legacy, a segunda temporada de Pacificador, ela foi adiada por tempo indeterminado, e com isso trouxeram uma nova série, uma série derivada do Pacificador, que é o Waller, que, como o próprio nome diz, vai ser inspirada, vai trazer a história mais aprofundada da Amanda Waller, que vai continuar a ser vivida pela Viola Davis. A série conta com a Crystal Henry como co-showrunner e deve ser o primeiro projeto a fazer a sua estreia dessa nova DC, tanto na TV quanto no cinema. Então ela deve sair primeiro que Superman Legacy, mas ainda não tem data confirmada. A terceira série que foi apresentada é Lanterns, que também eu tenho um pequeno pé atrás, mas eu explico novamente no final do vídeo, que vai trazer Hal Jordan e o Jon Stewart como investigando um grande mistério aqui na Terra, que segundo Gunn e o Safran vai dar o pontapé inicial de um grande arco que eles estão planejando para daqui a alguns anos, né? Para depois de 2027, pelo que dá para entender. Esse não é o projeto que o Greg Berlanti estava estava desenvolvendo para a HBO Max. Essa série do Greg Berlanti estava sendo descrita como uma ópera espacial, e o que me agrada mais, e eu explico depois, enquanto essa do que eles estão buscando, né, e não tem nenhum, tirando a Viola Davis, nenhum desses projetos tem talentos confirmados, não tem alguns atores confirmados, então esse é mais pé na terra mesmo, sobre um problema terrestre, né, não é um interplanetário. A quarta série é uma espécie de prelúdio de Mulher Maravilha, que vai ser sobre a sociedade da ilha de Temícera, antes do nascimento da própria Diana, e exatamente esses embates políticos sociais dentro da ilha antes do nascimento dessa grande heroína e antes de toda a revelação dos deuses e tudo mais. E por fim, a quinta série é Booster Gold, que vai trazer o Mike Carter, que é do futuro e utiliza uma tecnologia simples de máquina do tempo para voltar ao nosso presente e falar que é um herói, né? Ele é o Patinador Dourado, então ele vai tentar assumir essa passagem de herói utilizando as tecnologias do futuro e que poucas pessoas realmente poderiam ter acesso e pouca gente descobri-lo nessa façanha. Se você está se perguntando sobre e o Batman do Matt Reeves e o Coringa do Todd Phillips, não fique tão alarmado. O Gunn e o Safran confirmaram um selo chamado Elseworlds, que vai realmente contar com esses projetos que não fazem parte do seu universo compartilhado. Batman, The Batman Part 2, que foi introduzida, que foi confirmado como título também nessa conferência realizada nessa semana.
vai estrear em outubro de 2025 nos cinemas, então já marque nos calendários. E Joker, Folia do, eu acho que é isso, não sei, né, que seria que tem o Joaquin Phoenix como Coringa e a Lady Gaga como Arlequina, estreia em outubro de 2024. E também nesse selo vai ter um projeto, além do projetos derivados do The Batman do Matt Reeves. Além disso, o J.J. Abrams também está desenvolvendo um outro projeto com o Super-Homem. Então, mas ainda não tem outros detalhes. O Gunn e o Safran, eles não descartam a possibilidade de trabalhar com Gal Gadot, Ezra Miller, o Jason Momoa, Zachary Levi e o Dwayne Johnson em um futuro em algum outro projeto. Eu acredito que muito vai depender da bilheteria e como eles vão querer e se eles vão querer aceitar, né, que eles também façam parte, o que eu acho muito difícil, dentro dessa nova criação de universo deles. Como o Flash vai ser lançado em junho desse ano e é um Flashpoint, talvez eles utilizem esse momento para rebootar tudo. Aquaman, que estreia em dezembro desse ano, por exemplo, o Momoa já declarou algumas vezes, e o Gunn e o Safran, eles reafirmaram, que ele acredita que o seu Aquaman tem que ser uma trilogia. Shazam estreia em 17 de março aqui no Brasil. Tem o Besouro Azul, que talvez é o mais provável de ser integrado a essa nova DC. Estreia em agosto desse ano. E então, como eu já falei, o Flash estreia em junho desse ano. O Ben Affleck, que aliás vai participar do Flash, ele foi abordado para ser diretor de um dos próximos projetos ainda a ser determinado pelo Gunn e Safran, mas ainda não tem nenhuma coisa afirmativa, nenhuma coisa realmente acertada e em contrato. E a última coisa que talvez tenha chamado mais atenção é que o Gunn e o Safran falaram que a Batgirl, que foi cancelado logo no início da fusão, logo que foi confirmada a fusão entre a Warner e a Discovery, estava inlançável. Né? O filme, que teria Leslie Grace como Barbara Gordon, e ainda teria o Brendan Fraser, o Michael Keaton e o J.K. Simmons no elenco, ele não estaria performando bem nas audiências testes, né, nos screenings testes, e eles estavam com medo de ser... E ali surgiu também as coisas que, por exemplo, eles não deram nem a cópia para os seus diretores, que é o Adil El Arbi e o Bilal Fallah. E, aliás, que eles souberam durante o casamento de um dos dois, então, do cancelamento, então foi um movimento muito horroroso da Warner, da companhia inteira. Mas eles também afirmaram que a Barbara Gordon vai eventualmente fazer a sua estreia dentro da DC, dessa nova DC, e que planejam e não que pretendem talvez se juntar com os diretores para fazerem um novo projeto, alguma coisa assim. E aí entra o meu grande problema. Quando o Gunn e o Safran foram confirmados, né, o meu principal problema foi algumas declarações. E que continua com essas afirmações. Se eles querem realizar um reboot completo, então, por consequência, os personagens que o Gunn utilizou em O Esquadrão Suicida em 2021 não devem ser utilizados dentro dessa nova DC. Ou então teriam que ser colocados dentro desse Elseworlds que eles estão falando. Que faria mais sentido e eu não ficaria tão chateada, vamos colocar uma palavra mais tranquila, do que está acontecendo. E nisso tudo, eles falam que vão trazer personagem X, personagem Y. Eles esquecem que querem transformar no que é o universo cinematográfico da Marvel, só que eles querem, e que o Gunn tem plena condição de fazer, já que ele trabalha há alguns anos com a Marvel, trabalhou em alguns anos com a Marvel,
eles têm um outro problema, que é eles estão colocando 10 projetos em 2 anos. Isso sem contar que uma das coisas que eu particularmente gosto do Zack Snyder, e eu tenho todas as ressalvas possíveis com sua Liga da Justiça, com o seu Batman vs Superman, com o seu Homem de Aço, que aliás eu gosto bastante, mas não entra nesse caso, é o seu elenco. E quando ele fala que não vai trabalhar agora com a Gal Gadot, e que saem as notícias que fala que a Patty Jenkins trouxe um roteiro horroroso e que eles não quiseram confirmar, e que ele depois vai no Twitter e fala que não foi isso, nunca aconteceu isso, eu tenho os minhas dúvidas. Principalmente porque a gente está lidando com pessoas de Hollywood, e Hollywood tem egos. E o Gunn a gente sabe que tem egos. Porque se ele não tivesse, ele não estaria tão disposto a ficar respondendo gente que não está feliz, que está tentando compreender desde outubro do ano passado porque, por exemplo, o Henry Cavill foi anunciado, o retorno dele em Adão Negro, e logo em seguida ele foi descartado. Sendo que poderiam muito bem terem sentado e conversado sobre isso de uma outra maneira. Ele não vai querer retornar. Isso é fato, né? Porque ele foi desprezado pela Warner de diferentes maneiras. Se o Ray Fisher não quer mais trabalhar com Joss Whedon, provavelmente, e com a Warner no geral de certa forma, mas ele não está... Infelizmente é o estúdio, né, e ali você não escolhe tanto. O Henry Cavill não quer ver nada de si nem pintado a ouro, né? O desprezo que todo a Warner teve com ele quando não foi erros dele e sim erros da própria empresa são gritantes. Quando fala isso da Gal Gadot, e eu tenho várias ressalvas a ela como pessoa, como atriz, mas dá um final. O Jason Momoa a mesma coisa. Você falar que você não vai trabalhar com eles nos próximos 5 anos, que é o que vai acontecer, porque eles vão dar um intervalo, principalmente para ver se esses filmes, esses próximos 4 projetos performam bem na bilheteria, o que eu vou achar muito difícil de várias maneiras, por vários motivos, mas principalmente porque eu não acredito que a Warner vai insistir tanto. A Warner Internacional, não sei de resto, mas a Warner como empresa talvez não insista tanto, né? Não porque as suas estrelas não merecem, algumas não estão merecendo mesmo. É o caso do Ezra Miller, que simplesmente foi colocada em uma clínica de reabilitação porque o filme Flash custou muito caro, né? Se fosse qualquer outra coisa, já teria sido descartado. Vem ali o caso, por exemplo, da Batgirl, que não foi um filme tão caro de ser realizado, mas descartaram como qualquer coisa, como se fosse um lixo. E quando Safran e Gunn falam que era ilançável, eles falam que os filmes e os próximos projetos deles vão ser todos muito bons, muito surpreendentes e que são extremamente bons. Sendo que não tem nada disso, por mais que eles falem que vai priorizar roteiro e que a gente sabe que não é bem isso que acontece quando grandes estúdios estão no pacote. E eles esquecem prontamente que tem muitas coisas nos seus próprios currículos que não foram bons, que não foram nem ok, né? Que performaram muito abaixo em sites, pela crítica, pela audiência. Então, quando eles chegam e falam que é inlançável, eles descartam totalmente todo o trabalho de uma grande equipe. Eles falam como se eles fossem os donos, né? Como se soubessem muito bem o que seria rentável e o que não fosse rentável. Que é o grande problema que o Zaslav colocou na sua bandeja. E aí entra também um outro problema que foi levantado até pelo Hollywood Reporter, que é como eles vão convencer as pessoas a participarem desses projetos. Porque o Gunn, né, que é a parte criativa dessa dupla com o Safran, ele juntou 5 roteiristas que tenham trabalhado principalmente nos quadrinhos para mapear o que eles querem.
né, no futuro. Só que nisso tudo, o que eles querem? Introduzir somente isso talvez não seja suficiente, né? A gente está falando de um estúdio que sempre só soube lidar com poucos personagens, né? Sempre introduziram os mesmos personagens, que é Batman, às vezes com Robin, mas geralmente só o Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e um Flash. Se tem uma das coisas que talvez seja grandioso nisso, que seja uma boa, é que eles querem introduzir outros personagens. Porém, o grande público talvez não se interesse. E foi um triunfo da própria Marvel em introduzir os personagens que eles tinham à disposição na época, que eram populares, que era Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, Thor. Esses 4 receberam os filmes iniciais para depois terem introduzido tanto o Arqueiro, Gavião Arqueiro, quanto a Viúva Negra, para depois introduzir outros personagens. Esse era o foco, né? E aqui a gente só tá vendo Batman e Superman, que a gente já viu trocentas versões, inclusive com The Batman de Matt Reeves, que foi indicado recentemente a alguns Oscars. Então, eu tenho muito pé atrás com essa nova DC. Não somente porque eu não confio totalmente no que o Safran e o Gunn planejam, que eles querem alcançar muito, muito rápido, e talvez esse seja o principal problema. Que se pelo menos o Zack Snyder ele tinha uma visão, aqui parece que eles não têm propriamente ainda. E isso talvez seja um problema. E ao mesmo tempo, quando eles falam que vão aposentar esse personagem e que talvez conversem com os outros com os outros atores, entre aí um outro problema, que eles não querem trabalhar eventualmente, que eles não querem trabalhar extensivamente com esses talentos. Enfim, eu espero que fique entendível, eu espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, deixe nos comentários também o que você acha dessa nova DC, siga, compartilhe, acesse as redes sociais e o site que estão linkados na descrição, porque por lá você recebe todas as informações sobre o mundo da TV, as principais informações, melhor dizendo, sobre a TV, sobre o mundo da TV, sobre o mundo dos filmes, né, cinema, também dos livros e dos games. Até a próxima!